Bem-vindos a mais um episódio do podcast Pluralidade e Subjetividade, uma conversa entre direito e psicologia. Hoje a gente queria começar de um jeito diferente. Acho que podemos começar contando da nossa última ida para São Paulo, né? Que foi no final de semana que estava tendo a feira de livros lá de São Paulo. E a gente queria muito ir, mas a gente foi, na verdade, por conta de um teatro, né? Que a gente foi ver, muito interessante. Vamos deixar aqui o Instagram da atriz que faz, Fran, né? King Kong Fran. King Kong Fran, muito bom, é um teatro feminista que faz a gente pensar, que coloca o homem na posição da mulher, né, na sociedade. Então foi muito interessante, mas não tem muito a ver com isso que a gente quer falar hoje. A gente estava em São Paulo e a gente foi fazer um final de semana diferente. Então a gente quis ir nos teatros, a gente quis passear por São Paulo, a gente gastou um dinheiro na feira do livro, porque quem segue a gente sabe que a gente é viciada em livro, então a gente fez um caos lá naquele lugar, né, mãe? Que valeu muito a pena e que fez a gente começar a pensar um pouquinho sobre como a gente tem gasto o nosso tempo, né? E com o que a gente tem gasto o nosso tempo. Sou eu? Bora dar oi, pelo menos? Oi. Vamos seguir falando sobre o porquê nós pensamos nisso. Voltando de São Paulo, porque tem relação com esse prazer de ter dedicado algumas horas e ter dedicado esse dinheiro para esse fim. Quer dizer, nós voltamos satisfeitas com a escolha que a gente fez. E por isso a gente pensou que a gente tinha que falar disso, falar disso, do tempo gasto. De como a gente gasta, né, esse tempo. E aí, na Feira do Livro, a gente se deparou também com muitos autores e pensadores antigos, um tanto quanto antigos, mas também tão contemporâneos, né, que acho que eu podia começar lendo essa carta do Sêneca para um amigo dele, o Lucílio, que eu acho que vai trazer bem o que a gente quer falar, né? Então, começa assim. Continue a agir assim, meu querido Lucílio. Liberte-se por conta própria. Poupe e salve o seu tempo, que até recentemente tem sido retirado à força de você, ou furtado, ou simplesmente escapado de suas mãos. Faça-se acreditar na verdade de minhas palavras, que certos momentos são arrancados de nós, que alguns são removidos suavemente e que outros fogem além do nosso alcance. O tipo mais desgraçado de perda, no entanto, é aquela devido ao descuido. Ademais, se você prestar atenção ao problema, você verá que a maior parte de nossa vida passa enquanto estamos fazendo coisas desagradáveis. Uma boa parte enquanto não estamos fazendo nada. E tudo isso enquanto estamos fazendo o que não se deveria fazer. Qual homem você pode me mostrar que coloque algum valor em seu tempo, que dá o devido valor a cada dia, que entende que está morrendo diariamente? Pois estamos equivocados quando pensamos que a morte é coisa do futuro. A maior parte da morte já passou. Quaisquer anos atrás de nós já estão nas mãos da morte. Portanto, Lucílio, faça como você me escreve que você está fazendo. Mantenha cada hora do seu alcance. Agarre a tarefa de hoje, e você não precisará depender tanto do amanhã. Enquanto estamos postergando, a vida corre. Nada, Lucílio, é nosso, exceto o tempo. A natureza nos deu o privilégio desta única coisa, tão fugaz e escorregadia que qualquer um pode esbulhar tal posse. Que tolos esses mortais são! Eles permitem que as coisas mais baratas e inúteis, que podem ser facilmente substituídas, sejam contabilizadas depois de terem sido adquiridas. Mas nunca se consideram em dívida quando recebem parte dessa preciosa mercadoria, o tempo. E, no entanto, o tempo é o único empréstimo que nem o mais agradecido destinatário pode pagar. Você pode desejar saber como eu, que prego a você, estou praticando. Confesso francamente, meu saldo em conta corrente é como o esperado de alguém generoso, mas cuidadoso. Não posso vangloriar-me de não desperdiçar nada, mas pelo menos posso dizer o que estou desperdiçando, a causa e a maneira de desperdício.
Posso lhe dar as razões pelas quais sou um homem pobre. Minha situação, no entanto, é a mesma de muitos que são reduzidos à miséria sem culpa própria. Todos os perdoam, mas ninguém vem em seu socorro. Qual é o estado das coisas, então? É isso. Eu não considero um homem como pobre, se o pouco que lhe resta o é suficiente. Contudo, aconselho-o a preservar o que é realmente seu, e nunca é cedo demais para começar, pois, como acreditavam os nossos antepassados, é demasiado tarde para gastarmos quando chegarmos à raspa do tacho. Daquilo que permanece no fundo, a quantidade é pouca e a qualidade é vil. Mantenha-se forte, mantenha-se bem. Essa é a carta, então, que o Sêneca escreve ao Lucílio, a esse amigo dele, e eu acho que traz essa ideia do quanto a gente tem e de como a gente tem desperdiçado o nosso tempo, né? O quanto a gente tem olhado para isso e cuidado disso, que se a gente for parar para pensar, é a coisa mais importante da nossa vida, né? E é inacreditável como um filósofo, lá nos anos 60 a.C., ele tá falando para nós aqui, porque nunca foi tão fácil a gente torrar nosso tempo, nunca foi tão fácil a gente desperdiçar de forma idiota o nosso tempo. E sem perceber, como né? hoje, exato, como nos tempos atuais. E parece que esse cara sabia, percebe? Quanto de dinheiro eu tenho que ter? Porque o que significa um homem pobre, né? Sim, a hora que ele traz isso. Como ele gasta esse dinheiro, né? Não, e como ele vê, né? Como que ele vai calcular se esse homem é pobre ou não, se esse homem está satisfeito com o que ele tem, sim. Né? E como é lógico que se a gente está falando de dinheiro, a gente está falando de tempo. Porque para a gente ganhar aquele dinheiro, salvo aí raríssimas exceções, que o dinheiro cai no colo, né? Você teve que trabalhar, você teve que dar o seu tempo, né? E desde dos pré-socráticos, essa discussão sobre o uso do tempo é fundamental para nós, seres humanos. Sim. Né? E às vezes eu acho que a gente não está percebendo que o tempo é a nossa vida, né? Que a gente escolhe também essa forma que a gente gasta para, como a gente fez, poder ter um final de semana em São Paulo e usar do nosso trabalho, que foi tempo, né? Desse dinheiro que chegou pra gente comprar o livro, que a gente teve que sentar e eu trabalhar no meu consultório e você no seu escritório, pra gente conseguir estar lá gastando aquilo com aquilo que a gente queria, né? Quando a gente começa a prestar atenção que as regras do tempo, as regras temporais, elas foram impostas para nós humanos, porque para a natureza não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum você controlar o tempo, se é de manhã, se já é hora de almoço, se foi um ano, se, né? Não faz sentido. E faz sentido para nós por quê? Porque nós somos os únicos seres vivos que conseguem perceber que nós temos começo, meio e fim. Só que será que hoje a nossa sociedade atual, ela consegue perceber que tem fim? Porque parece que a gente acorda para planejar o nosso futuro. A gente trabalha para um futuro Sim. ideal. E a gente não está vendo que esse futuro, primeiro, pode não chegar. E segundo, o dia que eu tenho que regozijar meu tempo é esse de agora. Todo o meu tempo tem que ser um tempo aproveitado. Ou né? Escolhido. Escolhido, porque eu acho que aqui o Sêneca também traz na carta, né? Essa ideia de nem sempre eu vou estar gastando meu tempo com coisa legal. Mas também é uma escolha minha, porque aquilo vai me trazer alguma coisa. Então, por exemplo, o trabalho, né? Que muita gente fala, não gosto de trabalhar, ou não é gostoso. Sim, não é gostoso todo dia, mas é esse dinheiro do trabalho, esse tempo que eu tô dando ali, que vai me liberar em outros momentos no meu tempo, né? Pra eu poder fazer coisas por mim. Sim, e a gente estava fazendo aqui uma matemática super complexa, viu? Porque a gente é muito boa de matemática, então a gente precisou do iPad, dos celulares, para conseguir fazer a seguinte conta. Se nós temos um dia de 24 horas, a gente tira 8 dormindo, aí nós duas... Ali já embananou a cabeça.
A gente quis também fazer um negócio anual, entendeu? Não foi só no que dia. depois a gente percebeu que era muito mais simples do que a gente estava imaginando. Nós perdemos aqui uma meia hora fazendo uma conta que não precisava nem ser feita, mas tudo bem. E aí nós temos lá 24 horas do dia. A gente tira 8 porque a gente tem que dormir, e dormir 8 horas é saudável. Precisa. Considerado saudável. Vamos fazer uma média, né? Uma média, claro. Depois a gente tem mais 8 que a gente tem que trabalhar. Por quê? Porque trabalhar também é saudável. Por que que é? Porque eu não posso depender de ninguém. Não, até pode, né? Mas não é bom, não é saudável. É. Não é saudável eu depender de ninguém. Então eu tenho que ter o meu ganho de subsistência. E o que é que inclui o ganho de subsistência? Sei lá, o básico para uns e um absurdo para outros. Só que normalmente, quando você tá preocupado em ter muito, você tem que começar a mexer nessas horas do dia. Talvez essas 8 horas sejam um pouco. Porque né? daí na nossa matemática sobrou 8. Certo? 8 dormindo, 8 trabalhando, sobra 8. Sobra 8. Com essas 8 horas, é tempo nosso que a gente pode eleger a forma como a gente vai gastar. Os outros não, porque eu não posso diminuir meu tempo de sono ou que eu diminuo uma horinha. Tá. O trabalho é a mesma coisa. Não tem como eu inventar de ser com algumas exceções. Sim. Agora, as 8 horas que sobram, essa sim você pode escolher. Agora, imagina Sêneca olhando um de nós sentado no nosso sofá num dia comum, virando mídias sociais para ver o que está acontecendo na vida alheia por 2 horas. Só sobrou 8. Eu tiro 2 para isso. Percebe como foi aí, pessoal, que deu esse estalo na nossa cabeça. Quando a gente estava voltando, a gente pensou, que delícia. Mas quanto de tempo nós não tivemos que dedicar para poder ter esse final de semana? Tempo para que transformamos em dinheiro, que transformamos no passeio. E mais do que isso, quanto a gente teve que parar e pensar o que eu quero pro meu final de semana, porque eu poderia muito bem ter pego esse dinheiro e comprado um iPad. Não porque o valor não ia dar, né? Mas o que eu quero dizer é comprado um celular, ido no barzinho mais famoso pra tirar foto instagramável, sei lá. Eu poderia estar fazendo outras coisas, mas eu escolhi ir comprar o livro e ir no teatro porque são coisas que fazem sentido pra mim. Né? Então, como eu já ralei para conseguir esse dinheiro, eu vou gastar. Suas horas. Gastei minhas horas, que é para meu ganhar tempo o de dinheiro, vida, né? Que é o nosso bem mais precioso, que ninguém consegue devolver. Por mais rica que você seja, você não compra teu tempo. E aquele que já passou, então, menos ainda. Eu já trabalhei tudo aquilo para ter esse dinheiro, né? Então, o que eu vou fazer com isso agora? Pois é. E aí, eu detesto falar do Heidegger, porque eu não gosto dele, acho ele um escroto como pessoa, mas muito amiga dele. Super amiga. Mas ele escreveu um livro que ele fala muito bem. Ele faz, na verdade, um apanhado sobre tudo que os filósofos trouxeram nessas eras anteriores à modernidade, e ele faz eu acho que isso foi genial. Tudo bem, Heidegger, te Parabéns. perdoo parcialmente. Você é um escroto, mas ok, sua ideia foi muito legal. Isso aqui foi boa. Ele separa ele escreveu um livro que chama O Ser e o Tempo, e ele separa o ser doente. Ente, não é doente, é doente. Espaço ente. Ente são as coisas materiais. Vivas, os seres materiais. Então, as pessoas, as coisas são entes. As árvores, os rios, as plantas coisas são entes. mais concretas. Concretas, né? Exatamente. E o ser... Ele diz que o ser, ele é, em alemão ele fala o Dasein, que é o ser aí, é a tradução, o ser aí, quer dizer, é uma dessas coisas inseridas no universo. É como um ser no mundo, né? Um ser no mundo. E isso faz clareia todo o pensamento. Por quê? Porque se você imagina pro universo o que é o tempo,
Pro universo, tanto faz 1 ano, 2 anos, 10 anos. Por quê? Porque pro universo, uma árvore nascer e morrer, ela se transforma em outras coisas. Um animal nascer e morrer, ela só é uma matéria que muda apenas, mas ela se transforma. Então, não tem começo, meio e fim, é uma continuidade pro universo. Mas pro ente, que é aquele ser material que está colocado nesse universo, sim, Pro ser aí. pro ser aí, pro Dasein, faz diferença. Por quê? Porque ele tem um começo, meio e fim limitado num período. Que é como se esse sujeito não se deparar com o mundo que ele tá vivendo, se ele não olhar pra isso, se ele não se implicar, se ele não se colocar, ele vira um ente. Que é alguém que... Só passa. Que mudou só de matéria. Sem essa significação dessa experiência, desse ser no mundo, desse ser em contato com tudo isso, cultura, sociedade. E aí, eu fico pensando que tudo bem também. Se a pessoa quer nascer e virar uma planta, ficar lá só vegetando, como fala? Fotossíntese. Fazendo fotossíntese. Tudo bem. Só que qual o significado que você deseja ter? Tudo bem, entre muitas aspas, porque daí a gente entra na nossa segunda fonte de reflexão aqui pro episódio, que é a Ana Clara Arantes. Tem Quintana também, né? Arantes. Quintana Arantes. Eu sempre acho o nome muito comprido, que eu que tô inventando sobrenome, entendeu? Mas não, é verdade. É que ela traz um pouco dessa ideia do fim da vida, né? Ela trabalha muito com pacientes nesse fim da vida, de cuidados paliativos, com famílias e etc. E ela traz essa ideia do quanto, quando a gente a gente entra em contato com uma doença, com um problema assim, que aproxima a gente ou alguém que a gente ama da morte, o quanto a gente começa a olhar para a forma como a gente viveu e para esse tempo que a gente gastou e como a gente gastou, né? A doutora Ana Cláudia, para quem não conhece, tem vários livros, porque ela trabalha aí com esses pacientes que já estão em cuidados paliativos. Ela tem vários livros maravilhosos que relatam exatamente esse momento do paciente com a morte. Quando esse paciente se depara com a morte, que esse momento não necessariamente vai ser um momento ruim, porque se a gente está pensando lá na escala do universo, é um momento entre tantos momentos que a gente tem de mudança de matéria. E não era para ser um momento tão triste e doloroso, mas para nós seres humanos que lidamos com essa questão temporal, a gente acaba que por olhar para a nossa história e fazer um juízo de valor. Valeu a pena? Foi legal? Eu usei bem o meu tempo? Porque eu só tinha 80, 90 anos. Uhum. Como que eu dividi a minha vida? Eu usei bem? Ou eu fiquei que nem uma árvore lá fotossintizando? Ou eu dediquei, né, gastei esse tempo com uma coisa que hoje já não faz mais tanto sentido assim. Pois é, ela fala inclusive que ela não ouviu em nenhuma desses pacientes a fala assim, eu queria ter juntado mais dinheiro. Queria ter comprado um carro, né, X. Exatamente, nesse momento que você se põe cara a cara com os momentos finais da sua vida, você vai escolher, vai pensar em coisas muito diferentes das coisas materiais. Você vai ter arrependimentos, se você tiver uma vida sem significado. Você vai ter, acho que até quem tem uma vida com significado pode chegar lá no momento e falar, poderia ter feito assim, assado. Mas tem mais relação com o que a gente deixou de fazer em relação às escolhas, ao outro, aos entes queridos. Né? Porque aparecem coisas do tipo, eu queria ter feito as pazes com a minha mãe, eu queria ter voltado a falar com aquele amigo, eu queria ter passado mais tempo com os meus filhos, eu queria ter tido experiências, ido pra Disney com os meus filhos, levado, né? Não necessariamente não tem uma questão material junto, que eu acho que é legal a gente trazer isso, né? Porque não quero parecer hipócrita de, elas estão cagando pelo dinheiro. É o oposto, né? A gente tá falando que
a gente sabe que a gente trabalha e gasta para ter, claro, certas futilidades que também me são úteis para o meu trabalho, né? Mas não só para isso. E que não necessariamente eu preciso daquela conta recheada para eu me sentir bem, satisfeita e completa. Você pode ter a conta recheada, você pode, se você conseguir, não extrapolar as 8 horas que você inventou, que é a hora do teu trabalho. Por quê? Porque, tudo bem, se para você ter muito dinheiro, você também vai ter que tirar daquelas horas que são as horas que a gente pode escolher como vai ser gasto. Esse que é o grande lance do dinheiro. Todo mundo quer ter um monte de dinheiro. Tá ótimo ter um monte de dinheiro. Proporciona 1000 coisas ter um monte de dinheiro. O único problema é que, para ter um monte de dinheiro, você tem que gastar tempo. E o tempo a gente não repõe. Aí você tem que escolher entre ter um pouco de dinheiro para ter mais tempo, né? Ou para quem descobriu aí a máquina da galinha dos ovos de ouro, com pouco tempo de trabalho, ter muito dinheiro. E tá tudo bem, não é? O problema não é o dinheiro, o problema é o tempo. Sim. Que você tem que gastar. Então, aqui o holofote tá bom, eu quero ter mais dinheiro, mas você vai ter tempo para gastar? Mas vale a pena para você gastar esse tempo, né? Porque talvez você até tenha tempo, tá? Se eu tirar de buscar meus filhos na escola, se eu tirar o meu tênis que eu gosto, se eu tirar o meu domingo com os meus avós, eu tenho mais tempo para colocar paciente na minha agenda. Mas eu quero. Vamos lá, pensar. Quando eu morrer, que vai ser com 103 anos, nas pirâmides do Egito, subindo a escada, vou ter um trago do coração. 1 segundo antes, esse último degrau que eu vou subir antes do meu coração parar, eu vou pensar, valeu a pena ter colocado pacientes de sábado e domingo e perdido os dias com os meus avós? É isso. Se sim, lindo. Se não, precisa pensar. Né? Isso. E aí o ponto que eu queria trazer é, por que que a gente deixa chegar no momento da morte pra gente parar e olhar pra como a gente tá gastando o nosso tempo e pras coisas que a gente tem feito e pra como a gente tem lidado com tudo isso? Né? A Ana Cláudia, ela traz um pouco dessa ideia, né? Que é esse ponto de reviravolta. E eu li, Sartre também traz um pouquinho disso, o quanto as doenças, elas são esse momento da gente repensar certos valores, né? E aí eu fico me questionando, será que não dá pra gente fazer isso hoje? A Ana Cláudia, ela faz uma brincadeira com passar batom e perfume na hora de sair. Quer dizer, você só passa batom e perfume na hora que você tá saindo, que é a mesma coisa de você parar para fazer uma reflexão da tua vida lá no momento da despedida. O barbudo já tá ali batendo na porta pra você entrar no barqueiro. O barbudo não é esse aqui não, viu, gente? É o barqueiro. Barbudo barqueiro, aquele com o tridente. Ele já tá lá, ó, batendo o tridente pra você pular dentro do barquinho. Aí você fala, peraí, eu preciso fazer uma reflexão se eu gastei bem meu tempo. Por que a gente não pode fazer isso já? Agora. Por que a gente não pode começar a pensar todo final de dia, como que foi meu dia? Cadê aquelas 8 horas que eu tenho de eleição para eu pensar, elegi corretamente? É claro que esse mundo que a gente vive hoje, do consumo, do capitalismo, dessa loucura das redes sociais e de muita informação, também faz com que a gente se perca, né? Não é uma desculpa, mas eu acho que dificulta. Vamos pensar lá na época de Sêneca. Um pouquinho mais fácil, talvez, você não se perder, não se distrair com coisas, porque tinham menos coisas, né? E aí, eu tava até contando pra vocês antes do episódio, o quanto eu tava extremamente viciada nas redes sociais, né? E aí, a minha mãe me falou, mas tudo bem, você trabalha com isso. E eu falei, não, isso é desculpa. Ela falou, você trabalha com isso, você posta nas redes sociais, você faz... E aí, eu falei, não sou eu que posto, eu quem gravo o vídeo, eu quem monto os conteúdos, mas quem posta é a secretária, né? Então, a minha assistente. Então, não é uma desculpa. E a importância de eu parar e olhar para esse tempo que eu estava gastando, para essas minhas 8 horas que sobraram, 1, 2 horas eu estava deitada no meu sofá, cansada depois de um dia de trabalho, mexendo no Instagram sem perceber o que eu estava fazendo. E é aí que mora o problema. Eu não estava percebendo que aquele tempo estava passando. Aquele tempo que eu podia usar para outras tantas coisas que eu gosto. Não tô falando que eu não gosto do Instagram e que eu cortei da minha vida o Instagram. Não, mas
com mais atenção, prestando mais cuidado no tempo que eu tô me dedicando àquilo, né? E aí, de uma semana para outra que eu cuidei desse tempo, dessas minhas 8 horas livres, eu comi 4, 5 livros que era meio absurdo na minha visão eu ler tudo aquilo, mas era óbvio que eu ia conseguir ler a hora que eu organizei o meu dia e uso o Instagram, leio, vejo uma série, consigo fazer tudo, mas prestando atenção, né? Eu acho que esse ponto que você tocou é um ponto importante, por quê? Porque as pessoas ficam pensando assim, então tá bom, vamos voltar lá no mundo do Sêneca, a Simone e a Thaís estão lá. E não jogar fora o celular. Joga tudo fora, vou parar também de diminuir minha carga de trabalho. Tem que fazer sentido para cada um de nós, né? Mas o mais importante é que as mídias sociais, elas hoje são muito importantes. Ninguém tá descartando. Eu tenho 3 mídias, do escritório, do professor, a Simone, e o minha pessoal. Eu preciso alimentar, mas daí não sou eu que cuido, nem as outras sou eu que cuido. Mas o que eu quero dizer é um instrumento de trabalho, é importante para o meu trabalho, e mesmo que não fosse, é um importante instrumento para eu estar em contato com os meus amigos. Então, os meus amigos postam, eu comento, a gente se trocam, relaciona, né, na mídia social. E isso também é uma forma de gastar o tempo. O que a gente precisa ser cuidadoso é isso. Você estava falando, eu estava extrapolando, perdendo um tempo que depois eu não sei nem contar, vendo o videozinho. Você viu aquele da velhinha que caiu da lancha? O mais interessante não era que eu tava vendo o tempo passar, sabe? 1h13, olhei mais um pouquinho, 1h15, olhei mais um pouquinho, 1h30. Não, era um negócio que eu olhei a 1 e fui olhar de novo às 2h30, 3 horas da tarde. Então aquela 1h30, 2 horas, eu fiquei imersa ali, que eu nem sei o quê. Passou. É como se eu tivesse pego 2 horas da minha vida. Como não? Eu peguei 2 horas da minha vida e joguei no lixo. Por quê? Porque não foi que eu fiz conteúdo com o vídeo. Não, lixo. Quanto a gente não tem feito isso na nossa vida, né? Quantas horas a gente vai viver? A gente não sabe. Acho que a gente até já falou sobre a gente escolher melhor os nossos gastos de tempo. Eu acho que a gente sempre fala de escolhas, né? Porque na minha cabeça tudo volta pra escolha e responsabilidade, o quanto você tem olhado pra sua vida e o quanto você tem se implicado na sua vida, né? Porque a gente tava trazendo um pouco a ideia dos trabalhadores que pegam muito tempo de condução. Então, além dessas 8 horas de trabalho, 2 horas dentro de um trem, de um ônibus, de um metrô, a pé, na chuva, no sol, paraná. Tá, mas tem que pegar 2 horas. Primeiro, tem que pegar 2 horas? Se sim, tem que pegar 2 horas. O que eu vou fazer com essas 2 horas? Como eu vou fazer essas 2 horas? Né? Eu posso ir reclamando e eu posso ir pensando em outras coisas. Eu posso ir sofrendo e eu posso ir lendo um livro. Eu posso ir vendo vídeo. Podcast nosso, por exemplo. Vendo um vídeo inútil ou vendo um vídeo mais Põe um fone de ouvido, vai andando com aquilo. A gente sempre fala de livro porque a gente gosta muito de ler, mas você pode ver um filme mais interessante, um mexer podcast. Com plantas, mexer com plantas no metrô vai ser um pouco difícil, mas... No metrô, tá. Mas o que eu quero dizer é que não necessariamente você precisa estar com um livro na mão, né? É possível você fazer de outro jeito. O ponto é como você tem dedicado o seu tempo. E aí, claro, na casa, nos espaços mais normais, mexa com plantas. Era isso que eu tava pensando. Tá, eu pensei que ela já tinha mudado de assunto e ela continuou dentro do ônibus. Mas fala. Pois, não, fala você. Não, porque eu ia falar aqui, voltar um pouco nessa ideia das escolhas e das nossas decisões, porque isso gera uma certa angústia, né? Então, talvez seja mais fácil eu viver num automatismo do que eu parar pra prestar atenção em tudo isso. Sim, talvez seja mais fácil. Mais fácil. Menos incômodo. Só que eu acho que não dá mais pra gente ignorar. Não dá pra ignorar o tempo passando. Não dá pra ignorar que você tem que escolher entre fazer uma coisa e outra. Porque, embora as 24 horas do dia não seja igual pra todo mundo, ela acaba para todo mundo. Então, mesmo que você não queira pensar nas suas escolhas, você está escolhendo. E pelo que a gente consegue ver, não só nos livros da Ana
Cláudia, mas no consultório, nas coisas que a gente escuta e etc., o sofrimento aparece, né? E aí, não só, eu volto um pouco nessa ideia, não só na morte que esse sofrimento aparece, né? Então, em finalização de grandes relacionamentos, longos relacionamentos, né? É muito comum a gente escutar por que eu escolhi tanto tempo por isso? Por que eu perdi 10 anos da minha vida com ele, sendo que há 10 anos eu já sabia que eu não estava feliz nesse lugar? Por que eu me doei tanto para esse trabalho que me acabava comigo? Eu tinha que me doar mais do que eu gostaria para ter um dinheiro que eu nem sei onde eu quero gastar hoje. Né? Então, eu acho que o sofrimento aparece nessas mudanças da vida e que tem toda a relação com o tempo que a gente tem gasto, né? Com a forma como a gente tem gasto o nosso tempo. Hoje eu estava vendo a história de uma psicóloga que ela estava na Grande São Paulo, morando na Grande São Paulo, e aquilo para ela era extenuante, porque ela levava X horas na condução, e aquela história que São Paulo é maravilhoso, a gente ama São Paulo, mas a gente sabe que isso acontece, na maioria dos casos, você não consegue trabalhar no mesmo lugar onde você mora. E ela fez uma escolha. Ela disse, eu quero viver com mais qualidade. Então ela saiu do grande centro e foi para o interior morar numa chácara. E aí as pessoas perguntam para ela, mas você não tem medo? Primeira pergunta. E ela responde, eu estava morando em São Paulo. Medo do quê? Né? Eu tava morando em São Paulo, então agora eu moro sozinha numa chácara, numa fazenda, sei lá, e me cerco de toda a segurança possível, mas ainda assim eu sou um ser no mundo e eu tô sujeita a ter problemas. Como você ganha seu dinheiro? Olha, eu transformei minha forma de trabalhar, que eu trabalhava no meu consultório, nos hospitais, e passei tudo para o online. Então eu faço as minhas consultorias, diminuiu minha entrada financeira, mas diminuiu muito meu gasto também, pela escolha que eu fiz. E aumentou o meu tempo livre. Para que eu tenho tempo livre agora? Eu gosto de mexer com as plantas, eu gosto de ter um animal, eu gosto de fazer tudo de bicicleta. Então eu vou para a cidade de bicicleta, isso leva mais tempo, mas isso eu fazia dentro de um ônibus lotado. Então é uma escolha que implica em abrir mão de muitas coisas. Implica em abrir mão de muitas coisas. Tudo porque ela queria ter um tempo de mais qualidade. Sim. Percebe? Como, então eu vou pedir demissão do meu emprego em São Paulo, que eu ganho X, para ganhar 1/3 no interior. Talvez. Se é o que você quer, talvez, né? Você consiga viver até com mais qualidade, sim, com menos dinheiro. Porque o dinheiro, como diz Mujica, né, o presidente do Uruguai, o ex-presidente do Uruguai, o dinheiro é tempo que você gastou para você conquistar. Que tapinha, né? Então nós voltamos de São Paulo assim, pensando que delícia de final de semana que a gente teve, quanto me deu um negócio aqui com essa história dessa menina. Peraí, porque o quanto é difícil a gente também sustentar uma decisão como essa. Ela, tô imaginando, tô inventando, uma psicóloga hospitalar fudida em São Paulo, ganhando seus tchananambas, com um consultório particular também, porque ela falou que tinha um consultório particular e um hospital. E pra largar tudo isso e o olhar de todos aqueles à volta dela de birutou? Pirou? Essa aí, coitadinha, não sei o que tá acontecendo. Pra ela ir pro meio do mato e lá ela se sentir plena e bem com o que ela tá ganhando. Que é um pouco daquela ideia. Eu ganho 50 mil na minha empresa, eu tô pedindo demissão pra ir ganhar 10 na outra. Todo mundo faz, você tá doido? Não, mas eu não quero mais trabalhar igual eu trabalhava na empresa de 50 mil, né? Se você for olhar a postagem que eu te mandei, ela fala que ela se preparou emocionalmente pra dar errado. Ela peitou aquela escolha tendo certeza que ia dar errado. Ela ia voltar. Ela se surpreendeu por ter feito a escolha certa. Por quê? Tanto as pessoas falaram que aquilo estava errado. Como assim? Você vai ficar com o saco cheio no campo, aquele piu-piu-piu-piu, aquele silêncio, aquele 90% do tempo ela tá sozinha ou trabalhando à distância. E ela mesma estava se
forçando até, né? a lutar contra a própria crença. Pensa. E aí, pensando nisso, nós duas fomos pensando também em 3 livros que nós lemos assim há pouco tempo, que fala justamente dessa vida que passou. Os personagens desses 3 livros, eles eram entes e ficaram lá fotossintetizando e assistindo a vida passar. E meio que fazendo o que era esperado, né? Nos 3 casos, você acaba os livros pensando, caramba, preciso olhar pra minha vida. Meu Deus, é isso. Foi isso que eu também acabei pensando. E aí, olhar. eu acho que o legal desses 3 livros, e aí eu preciso corrigir que o Deserto dos Tártaros eu ainda não li, então não sei se também tem, e aí você me corrija se eu estiver errada, mas que eles têm essa virada de, em alguns casos, a morte, né, de preciso parar e olhar pra minha vida. A morte de Ivan Ilitch, ou Ilitch, eu nunca sei, do Tolstói, não é spoiler, né, porque é o nome do livro, então ele morre. E aí, a partir disso que ele começa a questionar a vida dele, né. E tem algumas passagens que eu anotei aqui que eu achei muito legal, que foram meio tapas na cara de você quer o quê? Foi a primeira noção clara, forte, suficiente para ser expressa em palavras que ele ouviu. O que você quer? Você quer o quê? Repetiu ele a si mesmo. Não a voz de dentro de sua cabeça, mas aquela de sua alma. Né? Então é a que faz a gente parar e prestar atenção mesmo aonde a gente está. Eu amei, eu reli de novo para esse... Reli de novo, doeu, né? Eu reli para esse episódio... E tem, assim, uns toques que... Ai, uma delícia. Então, eu acho que esse livro é fundamental para aquele homem antigo, sabe? Aquele que acha que tem que levantar, trabalhar, trazer dinheiro para casa. Que é bem a vida do Ivan, né? Exatamente. E aí, cadê a tua própria escolha, né? Porque quem tá escolhendo é a tua mulher ou o teu companheiro. Quem tá escolhendo são seus filhos. E ali você só traz o dinheiro e cada um escolhe o que faz com aquele dinheiro. É fundamental para pessoas, para homens que queiram dar um pinote na vida. O outro livro é o livro... A Vida Invisível de Eurídice Guzmão. Eu tô tentando achar uma foto aqui, porque a queridinha esqueceu de trazer o livro físico. Gente, tá lá em casa. Mas o meu Instagram também tem a foto dele. Aliás, quem quiser, a gente esqueceu de colocar, por exemplo, no... Será que dá pra ver, Barba? Onde será que vai? Esse aqui também, muito bom. A gente esqueceu o quê, mama? Continua. Se a gente não colocar a descrição dos livros, vocês podem olhar no meu Instagram, que eu deixo postado todos os livros que eu li na vida. Desde que o Instagram existe, né? Eu posto a foto lá até pra eu lembrar qual livro é. Esse da Vida Invisível de Eurídice Guzmão não tem morte, então, né, ela não morre, mas ela tem uma virada na vida que ela precisa ou que ela quer, né, parar pra olhar pra vida dela, né? Então é como um chacoalhão que faz com que ela olhe pra vida dela e pra como ela tem gasto aquele tempo dela. Né? E esse aí ele toca muito nas mulheres, por quê? Porque é uma mulher que faz escolhas pela família, exatamente o inverso do assunto. Acho que mais ou menos 1950, 40, né? 50, Ela faz a escolha pela família, então o desejo dela é sempre o último, e ela faz muitas tentativas ao longo da vida. Eu gostaria de escrever um livro de receita, eu gostaria, e ninguém... foda-se grande pra ela, a família inteira dá, ninguém nunca para e fala, ela é uma pessoa que tem direitos de escolha. E desejos. E você fica lendo aquele livro e pensando, caramba! Só que quanto nós não somos assim ainda e achamos que as mulheres têm que nos servir e estamos um pouco se fudendo pra se ela tá feliz, se é aquilo que ela quer. E a frase do livro que fica na minha cabeça é que a todo momento ela fala dela, trazendo a ideia de que a Eurídice, que não queria que a Eurídice se tornasse Eurídice, escolheu por tal coisa. Então, aquela Eurídice que não queria ela se tornar aquele ser aí, ela mesma, ela implicada na própria vida, escolheu pelos filhos, escolheu pelo marido, escolheu por outras coisas. Sim. Né? Que eu acho que é uma frase assim que... grudou em mim, que eu fiquei pensando, eu não posso deixar a minha Eurídice, proibir a minha Eurídice de ser Eurídice. Sim. Né?
Passamos meses falando isso. Marta Batalha, maravilhosa, brasileira, ó. Maravilhosa. Sem e comentários. O Deserto dos Tártaros. E o Deserto dos Tártaros, eu vou contar um pedacinho da história, porque não é nada, tá tudo aí na orelha do livro, não vou atrapalhar ninguém de ler. Aliás, é um livro super antigo, do Dino Buzzati, é um livro que a história dele, a sinopse já vai fazer vocês entenderem do que nós estamos falando. É o seguinte, um soldado, ele escolhe ir para um forte para defender ali aquela região da invasão dos tártaros. Então, ele, com 20 e poucos anos, ele vai para um deserto, longe da cidade, da onde a família dele mora, a namoradinha dele mora, para ficar tomando conta de um forte que, segundo alguém inventou, é uma passagem muito preocupante de invasores, supostos invasores. Só que ao longo dos anos, quando ele chega no forte, as pessoas que estão lá há muitos anos e dizem, os tártaros nunca vieram. E eles dedicaram a vida a ficar dentro desse forte, esperando a invasão dos tártaros, como esse vai ser o grande momento da minha vida. Então, não vou contar mais nada, mas é uma vida dedicada a um momento apoteótico, que seria, eu vou salvar o mundo defendendo esse forte e os tártaros não invadirão. Que também é super contemporâneo, se a gente for pensar, né? O quanto a gente tem esperado por coisas que talvez nem aconteçam pra gente ser feliz, pra gente quando se eu sentir arrumar bem, o amor da minha vida, quando eu ficar tiver rico, meu primeiro milhão, quando eu me aposentar, comprar minha casa e etc. Pra finalizar sobre o Deserto dos Tártaros, eu achei aqui uma parte que eu achei legal trazer, que esse livro é um convite à reflexão sobre como a vida pode nos surpreender, nos confrontando com a passagem do tempo e a busca por propósito. Que é isso, né? Que eles ficam lá em cima esperando esse momento chegar e não sei, e depois, mas talvez nunca chegue. Quando você estiver lá dentro do livro, você vai ver várias falas dele que parece que ele tá sabe, tipo Eurídice, acorda, desgraça, que você tá numa vida também com tempo limitado. O que você tá fazendo aí? Exato. Né? E aí, acho que essa é a pergunta final que fica. O que a gente tem feito aqui? Né? Como que vocês têm usado o tempo de vocês? Como vocês têm gasto o tempo de vocês? Mas a gente tinha pensado uma pergunta que é: como que a gente gasta bem o tempo? E essa resposta é absolutamente individual. Quer dizer, não tem uma resposta. Não tem uma fórmula para todo mundo. Acho que a fórmula não tem uma resposta certa, né? A fórmula é parar e pensar. É olhar para sua vida, é tentar entender o que você tá querendo. Né? Porque eu escuto muito no consultório essa ideia de tá, minha conta tá cheia, mas o que eu faço com esse dinheiro? Pra que eu trabalho tanto mesmo? Ou, por que eu tô saindo com esse cara, com essa menina? Ou, a gente precisa prestar atenção, né? Eu acho que esse é o convite também. Prestar atenção pra como você tem escolhido gastar esse seu tempo. Porque é isso que a gente tem. É a única coisa que a gente tem, né? Sim. A gente não. A intenção aqui nunca é de aconselhar ou ser modelo de nada. Quer dizer, você passar um final de semana em São Paulo, ir numa peça e trazer um monte de livro que eu vou gastar tempo com eles, é uma forma, para mim, significativa de gastar tempo. Para Thaís, significativa de gastar tempo. Mas pode não ser para você. Então, é isso. Acho que a grande provocação para você gastar tempo de qualidade, ficar rodando o Instagram, ficar rodando, sei lá. Então aí é com você, porque vai chegar lá no final, o grande alerta é esse. Se hoje fosse o final, se hoje, às 18 horas, fosse o seu último horário da vida, como que você... Qual avaliação você faz das suas escolhas? Sim. Né? E se você tivesse uma segunda chance, como você levaria a partir das 6 da tarde? Exatamente. Né? Como que você quer levar a partir das 6 da tarde? É isso. Foi ótimo. Passamos do tempo para variar.
Mas espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender essa nossa loucura de entender também o porquê que a gente se afasta tanto dessa ideia do tempo, né? Porquê que a gente ainda tá tão distante dessa nossa mortalidade, desse nosso fim, sendo que faz parte da nossa vida e que quando a gente anda perto dele, claro que não com medo dessa morte, mas a gente entende que as coisas têm fim, a gente presta mais atenção nas coisas, né? A gente se coloca mais presente para estar aqui em cada momento, né? É isso. A dica continua valendo. Gozem a vida. Gozem. Estaremos aqui para qualquer coisa. Nos vemos no próximo episódio. Um grande beijo e tchau, tchau.